With the second pick in the 2020 NBA Draft, the Golden State Warriors select James Wiseman from the University of Memphis. To go home happy. No! Oh my goodness gracious! It's all over here in Houston. Telegraph that pass. Beverly in the corner. Kawhi Leonard! Whoa! And the Suns have it. 6 to play. Booker, this is for the win. Got it! Wow! Yeah, Jokic trying to disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL. Hoje entrando aí num projeto visando o Natal, visando a chegada da NBA no dia 22 de dezembro. O Matheus fez aí preparou uma releitura dos times, falando um pouquinho sobre os moves que aconteceram, as mudanças em relação à temporada anterior, o que esperar desse time para agora, falando um pouquinho dos números. Lembrando que esse é um projeto para ele trabalhar essa parte, vamos dizer assim, do jornalismo, da pesquisa. Então, além de falar aqui no podcast, é importante essa parte da pesquisa e de chegar à conclusão baseada em números. Então, é isso que ele está trazendo para a gente. Eu achei legal a ideia e é disso que a gente vai falar. Certo, Matheus? Certo. Salve, salve, galera. Beleza? Teve o draft aí na semana passada e a gente vai falar por divisões. Vamos separar 6 episódios, uma por cada divisão da NBA. E falando de cada time, a gente faz um recap também do draft que aconteceu agora, né? Pra se preparar pra ver os rookies também jogando no ano que vem, né? Certo, então vamos fazer alguns episódios um pouco mais curtos, mais rápidos do que o normal, né? Também é legal para ver como funciona aí um episódio mais curto em comparação com um episódio longo de quando a gente faz o episódio completo. Então, como o Matheus disse, a gente vai fazer separado por divisão. Foi uma forma aí de dividir, né? Até falei para ele que divisão... Eu nem sei direito as divisões da NBA, porque não tem muito... A gente não escuta falar muito. Só leste-oeste. Mas aí o Matheus fez essa divisão por divisão, certo? E hoje a gente está começando pela divisão pacífica, que tem a ver, acho que também com a nossa região aqui. E aí também uma das mais interessantes. E com o atual campeão. E aí começa pelo atual campeão, que como ele já deu spoiler, é por ele que a gente começa agora, falando dos Lakers, que nessa semana aí de draft e de free agency e dos moves começarem, o Lakers já se mexeu um pouco, né? Todos os times vão ser pela posição que ficou no ano passado. Então o Lakers ficou no primeiro na Conferência Oeste, foi então o primeiro na divisão Pacífica. Foi campeão, teve um recorde de 52 vitórias e 19 derrotas. A rotação no ano passado mudou com a bolha pela decisão de não participar do Avery Bradley. Ele decidiu não participar por causa do filho dele. Então, no começo, o time do Lakers jogava com o LeBron meio na armação, mas marcando sempre um ala do outro time, com o Avery Bradley, Danny Green e Anthony Davis e JaVale McGee no garrafão. E na bolha, como o Bradley não estava lá, quem teve o Caldwell Pope assumiu a titularidade e foi um dos protagonistas, dá pra dizer. Tirando o LeBron e Anthony Davis, um dos que melhores jogou nos playoffs e
não à toa renovou o seu contrato com o Lakers por um dinheiro maior do que ganhava. E o banco do Lakers também foi muito bem, principalmente nos playoffs. Não vinha com algumas questões, né, para entrar nos playoffs. Ninguém sabia o que o Kuzma ia fazer nos playoffs, se o Caruso era confiável bastante, ou se o Howard ia estar com vontade de jogar. E parece que estava todo mundo pronto. Rajon Rondo e Dwight Howard, veteranos, ajudaram bastante na hora que ou o LeBron ou o Davis estavam descansando. E fechou a rotação de banco com Caruso, Kuzma e Markieff Morris, o irmão gêmeo do Marcus Morris. Isso aí, né? Jogadores, como você falou agora, como o Rondo, que acabou até jogando mais na bolha. Ele ficou um tempo fora, né? Mas quando ele veio pro time, ele veio fazendo diferença, né? Ele quebrou a mão acho que até antes dos jogos de preparo lá dos scrimmages, antes da temporada dos 8 jogos regulares lá. E ele voltou no meio dos playoffs e foi importante, principalmente contra o Nuggets. Ele foi uma das peças mais importantes do Los Angeles Lakers para derrubar o time de Denver. Jogador com certa experiência de playoff. E aí, vamos começar falando que teve perda, né? O Lakers já teve um jogo desses jogadores. Tem a parte boa desse time ir bem, e tem a parte ruim que os outros times ficam de olho nesses jogadores, né? O Lakers tentou dar uma renovada, tentou não ficar parado com o mesmo time, porque é sempre bom buscar melhorar. Um dos jogadores que não está mais em Los Angeles é o Danny Green. Ele foi trocado com uma escolha de primeira rodada para o Oklahoma City Thunder pelo Dennis Schroeder. A gente vai falar um pouco da adição do Schroeder daqui a pouco. O Dwight Howard também, outro que teve um ano muito bom em Los Angeles, e com isso outros times estavam buscando ele. Voltaram a acreditar. E Dwight Howard, no começo da free agency, postou que ia voltar pro Lakers, só que em 5 minutos ele deletou, e 1 hora depois saiu a notícia que ele tinha assinado com o Philadelphia 76ers. Foi meio estranho aí esse momento. Mas o Howard vai ser agora o reserva do Joel Embiid, e agora em Filadélfia não vai cair o nível de trash talk, né? Entre quando sai o Embiid, o trash talk vai continuar bem alto com o Dwight Howard. O outro pivô também foi embora. JaVale McGee foi trocado para o Cleveland Cavaliers para abrir espaço para assinar um outro veterano que vem aí para ajudar o Lakers. E os 2 principais armadores aí do Lakers, Rajon Rondo e Avery Bradley, também foram embora como free agents. O Rondo foi para o Atlanta Hawks para ser um pouco de mentor do Trae Young, e o Avery Bradley foi adicionar na defesa do Miami Heat, que perdeu para o Lakers nas finais. Lembrando que esses jogadores a gente comenta rapidinho a mudança, porque a gente vai falar deles quando for falar dos times, certo? Quando chegar na hora de falar do time, vai falar exatamente o que adicionou e o que o time estava buscando com essas contratações. Mas o Lakers perdeu e se mexeu também, foi buscar algumas peças, alguns nomes interessantes aí para essa nova rotação. Dá pra falar que melhorou, né, o time. Acho que o único jogador desses que saíram, que não foram repostos, né, algum substituto à altura, foi o Avery Bradley. Só que o Bradley não jogou nos playoffs, então o Lakers já estava acostumado a não jogar sem o Avery Bradley. Então procurou repor as outras saídas do time. Montrezl Harrell, acho que foi o principal nome e a principal surpresa da free agency. Ele era considerado aí top 5 de free agents, e ninguém achava que ele ia trocar de lado aí em Los Angeles mesmo, ia ficar em Los Angeles, ia trocar de cores no uniforme. Atual 6º homem do ano, teve uma média de 18.6 pontos por jogo, 7 rebotes no ano passado. É o segundo maior cestinha vindo do banco na temporada passada, e vai provavelmente ser voltar a jogar no banco pelo Lakers, assim, tendo um role, né, uma posição assim como o Dwight Howard tinha,
Só que o nível, nesse ponto da carreira, acho que o Montrezl Harrell é melhor, principalmente no ataque. Na defesa, o Howard acho que é ainda bem melhor do que o Montrezl Harrell. O Montrezl Harrell é um pouco baixo para marcar os pivôs, então ele sofre um pouco com isso. Mas no ataque ele não é à toa que ele foi o segundo maior cestinha aí, né, entre os jogadores de banco no ano passado. Sérgio, tá aí essa mudança de lado, um jogador que a gente tem até foto com ele, né, no dia que a gente teve lá nos bastidores do Clippers. Mas tá aí, teve a chance, estava disponível no mercado, foi pro time atual campeão, que aparentemente tá melhorando, então deve brigar de novo aí. E time que tem LeBron é o time que briga sempre pelas pontas. Ele decidiu fazer essa mudança. Vamos ver como vai se encaixar. E aí ele só assinou um contrato de 2 anos e 19 milhões, comparado a outros jogadores que assinaram contratos aí, principalmente com o Detroit Pistons, como o Mason Plumlee, 25 milhões. Ficou barato aí pro Lakers o Harrell, só por essa quantia, né? Mas teve mais jogador aí, né? Trouxe alguém aí pra tentar também ajudar na parte da armação, né? Jogador que teve... Você acabou de falar que o Harrell foi o segundo em pontuação vindo do banco, né? Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Dennis Schroeder, que veio na troca do Danny Green com uma escolha de primeira rodada. Schroeder foi o segundo na votação de sexto homem do ano e foi o líder, o cestinha de pontos vindo do banco. Provavelmente ele vai ser reserva de novo, mas tem chances dele virar titular, né? Ele foi titular em Atlanta, ele sabe jogar como titular, não é como o Lou Williams, que sempre vem do banco, então os times sempre deixam ele no banco. O Schroeder tem a possibilidade de jogar como titular. Vai ser interessante ver o papel que ele vai ter no time do Lakers, mas acho que ele vai adicionar bastante, principalmente também na pontuação, porque ele vem mais ou menos para substituir o Rondo, e o Rondo não é um dos maiores pontuadores, né? Ele é um cara que é cerebral, ele arma muito bem o jogo, e o Schroeder é um cara mais que vai para cesta, e o Thunder no passado foi uma das surpresas muito por conta do Schroeder, jogando junto com o Shai e com o Chris Paul num quinteto com 3 armadores. E então é uma contratação bem boa aí do Lakers. Foi a primeira troca que teve quando abriu, disponibilizou as trocas. Essa foi a primeira que aconteceu e uma das mais certeiras aí, principalmente pelo Lakers. O Thunder acabou conseguindo uma escolha de primeira rodada, depois trocou o Danny Green pro Philadelphia 76ers e conseguiu outra escolha de primeira rodada. Então o Thunder só vai acumulando escolhas de primeira rodadas e o Thunder vai vir pro tanque forte esse ano. E aí, vamos falar agora de nome pesado, nome que tá indo pro time campeão, mas vindo de um time que também foi aí o último campeão dos Lakers, que é essa aquisição do Marc Gasol, o que adiciona e que consegue trazer para esse time. O Gasol foi draftado pelo Los Angeles Lakers, só que ele nunca jogou um jogo pelo Lakers. Ele foi draftado e logo em seguida trocado pelo Paul Gasol. O Paul Gasol foi pro Lakers, conquistou seus títulos com o Kobe. O Marc Gasol foi para Memphis e fez toda a sua história lá, se tornando um dos melhores defensores de garrafões talvez da história aí, pelo menos da história recente do basquete. E ele vem agora provavelmente para ser o titular junto do Anthony Davis, e acho que vai ser um dos garrafões mais difíceis de fazer ponto, né? Porque Anthony Davis, segundo em defensor do ano no ano passado, e Marc Gasol com toda a sua experiência, sabedoria e também habilidade de defender, vai ser bem difícil marcar dentro do garrafão contra esse time do Lakers. E dá pra falar que o Gasol é bem melhor que o McGee, né? É uma troca que só adicionou pro Lakers, não perdeu nada. Certo, e aí a última aquisição? A última aquisição foi a do Wesley Matthews. Quando trocou o Danny Green, ficou aí faltando um ala que defende bem e consegue chutar. Acabou contratando o Wesley Matthews por um salário mínimo. E então, comparado ao Danny Green, que tinha mais um ano de 15 milhões,
no contrato. Valeu a pena, porque contratou o Matthews por um salário mínimo e abriu espaço para contratar o Marc Gasol e o Montrezl Harrell. Então, para jogadores parecidos, Green e Matthews, o Green tem mais... foi campeão mais vezes, então ele chegou nas finais mais vezes, ele conhece como é. O Matthews nunca chegou nas finais, mas mesmo assim é um jogador muito bom, que também só vai adicionar. Essa aí foi uma troca bem parecida. Acho que o Lakers continua com a mesma habilidade aí nas alas. Certo, então traz aí pra gente o que você aposta como provável nova rotação e como fica aí o time do Lakers. Uma provável, porque a gente ainda não sabe se Schroeder vai ser titular ou se vai ser banco. Eu apostei que ele vem do banco. O quinteto titular para mim na primeira noite vai ser LeBron, na armação com KCP e Wesley Matthews nas alas, Anthony Davis e Marc Gasol no garrafão, e vindo do banco com mais minutos o Dennis Schroeder, o Caruso, Kyle Kuzma e o Montrezl Harrell. Vai ser uma dupla interessante, Schroeder, Harrell vindo do banco. O Lakers não vai perder, dá até para descansar Davis e LeBron juntos ao mesmo tempo e deixar o Schroeder com o Harrell, que o Lakers não vai perder muito assim, e coisa que não aconteceu no ano passado, né? Sempre tava ou Anthony Davis ou LeBron na quadra. Vai ter vezes que os dois vão ter que descansar ao mesmo tempo, e agora eles conseguem fazer isso. Certo, então vamos fazer agora igual o Harrell e vamos só mudar a cor da camisa, certo? Vamos falar um pouquinho dos Clippers, que teve toda essa... teve o hype ano passado aí, acabou não cumprindo a expectativa e dando um vacilo muito grande no playoff, mas também foi lá, se mexeu, algumas aquisições, algumas trocas, não dá pra dizer que ficou parado, pelo menos. Como vem o Clippers aí? O Clippers decepcionou principalmente nos playoffs, né? Perdeu na segunda rodada em 7 jogos para o Denver Nuggets, quando liderava a série 3 vitórias contra uma derrota. Terminou a temporada em segundo no Oeste e só terminou na segunda rodada. O Clippers nunca chegou na história na final de conferência. Todo mundo esperava que no mínimo ia acontecer isso no primeiro ano de Kawhi e Paul George. Acabaram falhando antes e foi talvez a maior decepção aí da temporada, junto com o Milwaukee Bucks, né? Os dois saíram nas semifinais de conferência e alguns apostavam no final, né? Clippers e Bucks. O Bucks foi o melhor time em campanha e o Clippers talvez o time com mais poder de fogo, né? E só teve antes dos playoffs só teve 3-4 jogos com todos os jogadores saudáveis. Infelizmente a gente não conseguiu ver muitos jogos com Paul George, Kawhi, Marcus Morris, Montrezl Harrell e Lou Williams na quadra ao mesmo tempo. Esse quinteto foi um quinteto que a gente perdeu a chance de ver, e poderia ter feito grandes coisas nos playoffs, mas agora o Clippers conta com essas perdas aí do Montrezl Harrell e teve que repor, e até conseguiu repor bem, né? Eu gostei, achei bem interessante, até lendo o seu release sobre, achei até bem interessante. Eu acabo perdendo um pouco, muita notícia para ficar acompanhando e tal, mas assim, no final aí, dentro de tudo que foi possível, eu fico assim, gostava bastante do Shamet jogando, mas você escreveu aí que trouxeram alguém pro lugar dele, então assim, você vê que mexeu nas peças, tentou trazer alguma coisa, não são, por mais que sejam jogadores que tinham uma qualidade, assim, não foram jogadores que foram tão bem também, não é uma perda, baseado no que produziu, não é uma perda tão grande, era mais no que era possível produzir. Mas tá aí, vamos começar falando então das perdas, que você já falou aí do Harrell, mas teve aí mais 3 perdas importantes. JaMychal Green foi embora e foi pro Nuggets, que ganhou do Clippers na segunda rodada, né? O Green aí trocou de lado, decidiu se juntar ao time talvez mais forte, aí alguns falam. E também teve a troca do Landry Shamet, que na mesma troca
o Clippers já pegou o Luke Kennard para repor o lugar do Shamet. E também o Reggie Jackson, que por enquanto é free agent, talvez ele renove com o Clippers, mas ainda ele tá sem time, então por enquanto fora dos Clippers. E aí, para repor essas perdas, teve a adição do Serge Ibaka, para mim uma das melhores contratações aí dessa free agency. O Ibaka estava sendo procurado pelo Brooklyn Nets, pelo Clippers, e o Raptors também queria bastante a renovação dele. O Ibaka vem pro lugar do Harrell, vem do banco, né? Ele vai jogar do banco. Ele já foi banco no Raptors no ano passado e no ano retrasado, quando foi campeão. Então ele tá acostumado com esse papel. E é um jogador que muito melhor na defesa comparado ao Montrezl Harrell. E no ataque, ele teve sua melhor temporada em pontos na temporada passada, 15 pontos por jogo. Também teve 8 rebotes. E é um jogador com estilo diferente do Harrell, porque ele consegue espaçar mais a quadra. Ele tem o chute de 3. E eu acho que vai ser uma troca boa pro Clippers. Principalmente que o Harrell nos playoffs decepcionou bastante. Depois que ele perdeu os 8 jogos inteiros da bolha. Voltou pro primeiro jogo contra o Dallas e não parecia o Montrezl Harrell da temporada regular. Então acho que tava... E pelas notícias, o Harrell tava um pouco irritado com a maneira que os Clippers tratavam Kawhi e Paul George. E ele tava frustrado com isso. Acho que o Ibaka vem amigo do Kawhi, ganhou o título junto com o Kawhi. Eu acho que vai ser uma melhora não só na quadra, mas também no vestiário pro Clippers. Essa pra mim é a aquisição de tudo que a gente vai falar aqui. Eu acho a principal. Eu acho um jogador fantástico. Sempre fico pensando que podia ter sido aquele Thunder, né? Se tivesse ficado todo mundo lá, se o Barba tivesse ficado, e esse time seria fantástico. E um dos motivos é o Ibaka. Sou fã e acho que o Clippers, nessa troca aí, acho que não tem choro não. Acho que é comemorar. Porque não adianta querer também todo mundo. Então, pra vir alguém assim, tem que sair alguém. E aí, posição por posição, eu não tenho dúvida de quem eu escolho. E aí, Serge Ibaka vai fazer parte desse Clippers. E aí, como eu dei uma adiantada aí, o Shamet foi embora, né? Você acabou falando aí que veio o Luke Kennard, você achei legal que você citou que ele é um pouquinho pior na defesa, mas que pro Clippers isso não é uma grande coisa, porque o Clippers já tem uma defesa muito forte e um jogador que vem do banco não vai fazer toda essa diferença. E aí tem aí um jogador que sinceramente não conhecia, que você trouxe aí como um prospecto de primeira rodada e tal. Quem é esse? O Clippers conseguiu no draft o Daniel Oturu, jogador que veio da Universidade de Minnesota. Ele era projetado para sair na primeira rodada. O Clippers conseguiu uma troca e ficou com a 33ª escolha e acabou selecionando ele ali na segunda rodada. Ele teve médias de 20 pontos por jogo, 11 rebotes e 36% nas bolas de 3 pontos na universidade. E ele é um pivô, então 36% nas bolas de 3 é um bom número. E talvez ele não jogue muito nessa temporada, mas ele vem pro futuro. Pelo menos o Clippers não vai... Se o Paul George e o Kawhi saírem no ano que vem, ou um dos dois saírem, eles estão tentando montar uma base aí pro futuro, com a troca do Kennard também. O Shamet e o Kennard são parecidos de idade, mas o Kennard, comparado ao Shamet, como você falou, na defesa é um pouco pior. O Clippers é um dos melhores times de defesa, então ele não precisa muito se esforçar lá. Ser tão bom assim. E no ataque, o Shamet é um dos melhores chutadores de 3 da NBA, mas o jogo dele é passar por corta-luz e chutar de 3, né? Ele é bem parecido com o J.J. Redick, nesse sentido. O Kennard não perde tanto pro Shamet nas bolas de 3, chutou 40% de 3 pontos na temporada passada pelo Detroit Pistons, mas é um scorer que consegue marcar cesta de qualquer jeito. Ele é bom nos floaters, ele consegue até chutar mid-range, terminar a cesta perto do aro, ele consegue fazer cesta perto do aro,
e teve média de 16 pontos por jogo na temporada passada. O Shemet, uma média perto de 10 pontos. Vai ser uma adição boa aí, acho, pro Clippers. E torcedores do Clippers aí no Twitter sempre criticando o Landry Shamet e o Montrezl Harrell nos playoffs. Acho que eles não estão tão Foram tristes ouvidos. com essas trocas. Foram Os ouvidos. torcedores do Lakers estão zoando os torcedores do Clippers porque o Harrell foi pra lá. E os torcedores do Clippers falam, não, a Tudo gente bem. queria que ele fosse pra aí mesmo. São jogadores que decepcionam. Principalmente o Harrell decepcionou mesmo na hora H, né? Talvez por esse motivo do vestiário que você trouxe, mas eu achei as duas trocas aí, o Clippers não ficou parado, não perdeu e assistiu. Perdeu e trouxe, nos dois casos, no mínimo, empatou. Então, vem aí. Tanto que a provável nova velha rotação, tá aí, né? Provavelmente o quinteto titular vai ser o mesmo da temporada passada, né? O Patrick Beverley, o Paul George, o Kawhi, o Marcus Morris, que renovou o contrato, e o Zubats. Vamos ver se o Clippers não vai fazer mais outra movimentação para tentar trazer um armador de verdade, talvez até para vir do banco. Tinha rumores que iam atrás do Rajon Rondo na Free Agency, acabou perdendo ele pro Hawks. E tá tendo rumores agora que tá tentando fazer uma troca pelo Terry Rozier, do Charlotte Hornets. Rozier já demonstrou ser um bom jogador de playoffs pelo Celtics. E vindo do banco, um armador que é armador mesmo, acho que seria uma boa até pro Clippers se conseguir bater o salário. E porque por enquanto o banco do Clippers tem Lou Williams, Luke Kennard, Serge Ibaka. E depois os jogadores que estavam no ano passado, talvez o Oturo para vir jogar de pivô, com o Ibaka jogando na 4. Talvez o Terrence Mann jogue, ele foi novato ano passado, um armador mais alto, ele joga mais de ala. Mas não são jogadores do nível ainda de supor, continuar Manter o nível Manter o dentro nível, de quadra do titular, né? que tem o titular. Então acho que vai ser importante pro Clippers pelo menos trazer mais uma peça pro banco aí até começar a temporada no dia 22. Né? Certo, então vamos esperar aí quando encerra essas movimentações. Tem a Free Agent, se os caras estão Free Agent pode assinar o contrato A qualquer momento a qualquer pode momento. E troca até perto do All-Star, né? Que não vai ter talvez vai ter All-Star diferente esse ano, mas lá pra março acaba a janela de troca. Certo, então vamos trazer agora o terceiro time. Vamos falar um pouquinho do Phoenix Suns, que também teve algumas movimentações, uma delas muito interessante, que as pessoas estão comentando muito, e a gente vamos ver o que vai dar essa aquisição para o Phoenix Suns, que já tem um time bom, que surpreendeu na bolha. Vamos ver o que vai ser com essa adição de experiência e de qualidade de um velhinho que também deu caldo na bolha. O Suns foi invicto na bolha, né? 8-0. Ficou a meio jogo de jogar o play-in. Seria contra o Grizzlies, né? Se o Portland perdesse o jogo. O Suns terminou 34-39, 10º lugar no Oeste. E a rotação principal do ano passado era Ricky Rubio, Devin Booker, Mikal Bridges, e daí, antes da bolha, Kelly Oubre Jr., e durante a bolha com o Oubre machucado, era o Cam Johnson, que foi novato no passado, e o DeAndre Ayton era o pivô. E no banco, principalmente na bolha, né, Cameron Payne jogou muito bem nessa corrida invicta aí do Suns. Javon Carter, Dario Saric e Aaron Baines também fizeram parte aí dessa rotação do Phoenix Suns do ano passado. Certo, e aí falando então aí das perdas, né, desses jogadores que se foram, né, do Phoenix, jogador que o Rubio aí que teve esse retorno para os Wolves. O que você acha do que a diretoria fez, né? O que ela tentou fazer com esses moves? Você acha que foi trazer um suporte para esses jogadores? Eu acho que não foi um... O que você acha que eles tentaram? Qual foi a intenção? O que eles estavam... Não sei nem se eles conseguiram ou não, mas o que você acha que a diretoria tentou mostrar?
que quis trazer como se fosse isso, um pouco de experiência, um pouco de suporte, um pouco de... Eles estão mostrando pro Booker que eles confiam nele, né? Pra ele liderar o time e vão montar o melhor time possível ao redor dele. Eles trocaram o Rubio e o Oubre, que são as duas maiores perdas aí do time para a próxima temporada, e eles quiseram trocar ele para adicionar o Chris Paul. Então acho que eles tinham um risco calculado aí, né? E até conseguiram na free agent repor a ausência do Kelly Oubre na ala. O Rubio comprado ao Chris Paul. Acho que dá pra falar que o Chris Paul é bem melhor do que o Rubio, principalmente na temporada passada e principalmente também na carreira inteira. O Chris Paul vai ser Hall da Fama com certeza. Um dos melhores armadores da nossa era, de longe, né? Assim, o Rubio, armador puro, né? O Rubio pode pegar um Hall da Fama de basquete internacional, né? Sempre jogando muito bem lá, principalmente na seleção. Jogou muito bem antes de vir pra NBA. Mas na NBA nunca chegou a esse nível. E o Rubio e o Kelly Oubre foram pro Thunder. E logo em seguida já encontraram novos times. O Rubio voltou pro Timberwolves e o Kelly Oubre Jr. Foi pro Warriors, que a gente vai falar do Warriors daqui daqui a pouco. E o Suns também perdeu o Aaron Baines, que era o pivô reserva. Ele assinou como free agent com o Toronto Raptors. Certo, então vamos lá falar das adições, falar pontualmente dessas adições e o que cada uma traz para esse novo Suns. Chris Paul vem para ser o armador titular. Deu para ver o que ele fez com o Shai ano passado. O Shai melhorou bastante. E o Booker, que já foi All-Star no ano passado, acho que vai ser um time muito bom. O Booker, como o Chris Paul jogou com o Harden, muitos falavam que o Harden precisava da bola na mão, o Chris Paul precisa da bola na mão. O Booker não é o estilo do Harden, ele consegue não ficar com a bola na mão e tá pronto para chutar. Ele é um shooter muito bom, aproveitamento sensacional nas bolas de 3. Então se tá na hora do Chris Paul dar uma armada, Tudo bem. Ele vai tá lá pronto para chutar, pronto para pegar e bater para dentro. E quando ele precisa pôr a bola debaixo do braço, acho que ele vai ser o closer do time, até que o Chris Paul é muito bom no quarto, mas o Booker mostrou na bolha que ele é clutch. Certo, vamos trazer... Tá aí, o Chris Paul, acho que não tem muito o que a gente falar. Eu acho que pro crescimento da estrela do Suns, é isso que eu acho que a diretoria pensou. Vamos trazer esse cara que ele vai crescer a nossa estrela e acho que foi um bom move. Mas aí, como você trouxe, substituiu bem também a perda do Oubre, né? O Oubre que não participou da corrida invicta do Suns e acabaram substituindo ele pelo Jay Crowder, que foi uma das principais peças da corrida do Miami Heat na bolha, que chegou às finais. Jay Crowder, para mim, melhor que o Oubre, principalmente na defesa. O Oubre é mais atlético, mas o Crowder mostrou nos provas que é um ótimo chutador de 3 pontos. E vem para ser o titular, né? Acho que ele vai ser o titular junto do Mikal Bridges na ala do Phoenix Suns. Um veterano, comprado ao Oubre, que só tem 24 anos. Acho que vai adicionar bastante. E se o Suns quer chegar aos playoffs, ele vai ajudar bastante nos playoffs, né? Assinou um contrato de 3 anos. Então o Suns vai ter pelo menos esse ano e ano que vem para dar uma melhorada aí no time. O Chris Paul, acho que ele tem mais 2 anos do contrato, então vai ter duas chances aí de chegar longe nos playoffs. E aí, mais uma última aquisição aí, que é Jalen Smith. Jalen Smith no draft foi a 10ª escolha. Teve algumas pessoas surpresas com a escolha do Jalen Smith. Ele é um pivô que ele consegue jogar na 4 e na 5. É ótimo chutador de 3 pontos, 37%. 15 pontos por jogo, 10 rebotes na Universidade de Maryland. Muita gente surpresa pela escolha dele na 10ª posição, mas na temporada passada também ficaram surpresas com a escolha do Cam Johnson na 10ª posição pelo Phoenix Suns, e o Johnson mostrou na bolha que ser uma peça bem importante do time do Suns. Acho que o Suns repetiu a forma do ano passado, falando, esse cara que a gente quer, não importa se ele tá tão baixo assim no draft, se esse é o cara que a gente mirou, a gente vai pegar ele, mesmo
talvez melhores jogadores disponíveis, como o Tyrese Haliburton, mas miraram o jogador que eles fizeram o scout, Eles consideram encaixa melhor no time. Assim como fizeram ano passado, e deu certo, então não dá pra julgar, né, a escolha do Suns. Certo. Vamos falar então dessa provável rotação, qual vai ser e como vai vir. Pra mim o Suns vai começar, né, com Chris Paul e Devin Booker na armação, com o Michael Bridges, que é um excelente defensor, é um dos melhores defensores da NBA e vai entrar no seu 3º ano. Vai ser muito importante e vai jogar junto com o Jay Crowder, que também grande defensor. Às vezes ele até marcava o LeBron na final e fez um trabalho decente para marcar o LeBron. Ele conseguiu, e teve momentos que ele marcava o Anthony Davis, ele marcou o Giannis na série contra o Bucks, que o Heat ganhou de 4-1. Então dá pra falar que ele é um grande defensor também. E o DeAndre Ayton fecha essa rotação, esse quinteto titular no garrafão, né? Um cara que vem melhorando a cada ano, vai entrar no seu 3º ano. E o Suns espera que ele tenha esse próximo passo e chegue a um nível aí mais perto de ser tipo um All-Star aí nessa temporada. E no banco do Suns, renovaram com Cameron Payne, ele vai ser o armador reserva. Tem o Devon Carter também para vir aí, um grande defensor. É um cara que não tem muito para adicionar no ataque, mas a defesa é muito bom. Daí Cam Johnson vai ser o reserva na ala, o cara que também melhorou bastante na bolha, então ele só tem a melhorar aí pro próximo ano. E pro garrafão reserva, Daryl Saric e Jalen Smith, o rookie de Maryland. Certo, então vamos esperar ver como vai dar essa química aí do idoso com o jovem. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai ser bem interessante de ver. E eu quero ver esse Suns do futuro, o que ele tem pra trazer. O Chris Paul e o Booker já foram vistos treinando junto aí, lá em Phoenix, lá em Arizona. Acho que vem coisa boa aí. Vamos falar agora então do Sacramento Kings, que aí também teve aí foi 12º no Oeste, né? E aí teve algumas movimentações aí, e uma delas, uma das mais comentadas aí, uma perda comentada, que foi, voltou, não foi, e aí me explica o que aconteceu, explica como era esse time e como tá ficando. O time ano passado teve uma mudança drástica no meio da temporada. Começou com Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Nemanja Bjelica e Richaun Holmes. E daí no meio da temporada, o Luke Walton, o técnico, decidiu pôr o Hield no banco e pôs o Bogdan Bogdanovic como titular. Melhorou o time do Kings, mas os números do Hield começaram a cair e o Buddy Hield parecia estar um pouco infeliz lá em Sacramento. Rumores que ele podia ser trocado nesse período agora, né, que abriu as trocas. E a solução do Kings foi deixar o Bogdanovic assinar com o Atlanta Hawks, né? Assinou como free agent. Decidiram não match, né? Eles não quiseram. Não cobriram, eles tinham o direito de cobrir a proposta de um outro time, né? Eles não quiseram, 4 anos, 72 milhões. O Kings que teve que renovar com o De'Aaron Fox nessa free agency. Tem o contrato do Hield que é grande e vai ter que renovar com o Marvin Bagley, mesmo que não vai ser um contrato máximo, porque ele perdeu aí os seus 2 primeiros anos, a maioria dessas 2 temporadas foram por lesões, mas é um jogador com um nível bom e que o Kings pegou na segunda escolha, então eles vão ter que renovar com ele no futuro e decidiram não inundar o salary cap, e porque um time que não vai brigar por muita coisa aí nessa temporada não faria sentido pagar a taxa que está acima do cap, então decidiram deixar o Bogdanovic ir pro Hawks e com isso o Buddy Hield volta a ser titular. Talvez os números deles comecem a melhorar de novo, né? Certo, eu tô falando, já falou das perdas aí, né? O Bogdanovic que
é uma perda, mas perda calculada. E não, como não tá buscando nada muito grande esse ano, decidiu, tinha o Rio de lá e decidiu deixar aí. E foi também o Giles. O Harry Giles. Ok, Pivô. Reserva. Uma perda nada muito... Não, ele no high school era o número 1 da sua classe. Só que ele sofreu 2 lesões do joelho no high school. Não jogou, não consigo, acho que jogou um jogo por Duke. O Kings pegou ele com a 20ª escolha. E ele, no ano passado, conseguiu jogar a temporada inteira. E teve números bons. Um jogador que mostrou que tem ele consegue evoluir mais. E ele assinou com o Portland Trail Blazers. E talvez em Portland com o Nurkic ele consiga aí chegar ao seu potencial, né? É um jogador que é bem interessante porque ele é bem alto, bem atlético e consegue aí jogar de qualquer maneira, driblando, chutando. É um jogador muito interessante. E as adições do Kings para essa temporada, acho que uma outra razão pela qual eles deixaram o Bogdanovic ir pro Hawks que eles draftaram o Tyrese Haliburton com a 12ª escolha, armador, que talvez ele seja o titular em vez do Buddy Hield. Eles continuam deixando o Buddy Hield no banco. Ninguém sabe, mas o Haliburton era considerado o segundo melhor armador do draft, só atrás do LaMelo. E o Kings conseguiu pegar ele na 12ª escolha. Pode ser uma das maiores steals aí. Mas não tão steal porque ele foi na loteria. Foi draftado na loteria, mas mesmo assim um jogador com potencial de top 5. Caiu para 12ª escolha. O Kings aproveitou. Pegou ele teve média de 15 pontos por jogo, 6 rebotes e 6 assistências no college no ano passado. 42% nas bolas de 3 pontos. E é um cara que vai complementar bem o De'Aaron Fox. De'Aaron Fox é mais velocidade, infiltração. O Haliburton é mais controlar o jogo, a armação e chute. Então eles vão conseguir jogar juntos. Então vamos ver aí se o Buddy Hield não acaba sendo trocado, né? Mesmo com a saída do Bogdanovic, o contrato do Buddy Hield é um pouco alto. E talvez o Kings esteja disposto a trocar ele aí no mercado. Fala então da provável rotação e do banco que vai vir para essa temporada. Provável rotação para a primeira noite, pelo menos da NBA. Provavelmente vai ser De'Aaron Fox com o Buddy Hield, Harrison Barnes, Bjelica e o Marvin Bagley voltando de lesão. Vamos torcer para ter uma temporada inteira do Bagley, porque é um jogador aqui também bastante interessante, que se ele estiver saudável vai trazer esperanças grandes aí pro time dos Kings. E no banco, o Kings tem Corey Joseph como armador reserva, o Haliburton, que provavelmente vai jogar bastante minutos, o Jabari Parker e o Rijon Holmes para fechar o garrafão aí no banco do Kings. Tá certo, então aparentemente nada para esperar desse time demais, né? Vamos ver se o Fox não surpreende muito. Não adiciona aí, o Bagley tendo uma temporada inteira. Pode ser. E o Haliburton talvez concorra aí Rookie of the Year. Pode ser um time que pelo menos pode ser interessante de assistir. Beleza. O Kings jogar. Eles talvez não compitam, mas o Oeste inteiro é bem competitivo. Acho que o único time que com certeza não vai brigar por playoffs é o Oklahoma City Thunder. E pelo jeito eles têm o próximo draft como um talento muito alto. Eles vão querer ter uma escolha alta no próximo draft. E com todas as outras escolhas eles vão estar pensando no futuro e não agora, né? Certo, então vamos agora pro último colocado aí, né? Que teve esse ano não muito feliz, né? Com um recorde de 15 vitórias, 50 derrotas. Foi o último do Oeste. E que... você trouxe aí a rotação. Não teve passado, rotação. Nem considera muito, né? Mas vamos falar aí do Golden State Warriors. A rotação que eu pus aqui é aqueles... No final antes de
da pandemia, né? É a rotação que eles imaginavam terminar a temporada. Stephen Curry, Andrew Wiggins, o Eric Pascal, o Draymond Green e o Kevon Looney. No banco o banco do Warriors era cada dia um cara novo, então eu pus aqui o Kyle Bowman, o Jordan Poole e o Marquise Chris, mas nenhum dos três adicionou muita coisa pro Warriors. O Bowman assinou com o Clippers um contrato não garantido para tentar chegar no roster para a temporada regular. Ele não tá no roster por enquanto. Então, o banco do Warriors no ano passado era uma bagunça, não tem muito o que comentar sobre ele. Falando já diretamente das principais perdas, vamos falar da grande perda aí que aconteceu essa semana, que traz tristeza por seu segundo ano seguido. Talvez seja a principal perda de todos os times da NBA, que foi a lesão do Klay Thompson. Klay Thompson rompeu o Aquiles no dia do draft. E com essa lesão, muitos achavam que o Golden State Warriors podia ir atrás de um outro armador no draft. Mas acabaram deixando aí a armação vaga aí pro Klay Thompson para quando ele voltar, para ele ter o lugar dele no time. É um cara que vai dar saudades de ver o Klay Thompson jogar, né? Vai ser 2 anos completos sem Klay Thompson jogar. Um dos melhores chutadores da história e um dos melhores defensores também das últimas temporadas. É um cara muito legal de ver jogar e vai ser triste aí mais uma temporada sem ele. Sem os Splash Brothers. Isso aí. Vamos falar agora das adições. Eu vou só citar uma primeira, que é, por enquanto, esse retorno 100% saudável do Curry, certo? Ter o Curry de volta já é uma pequena adição ao time, né? Vamos ver como ele vai voltar. Deve voltar no mínimo com uma ele já fome tinha voltado, enorme. né? Sim, mas eu acho que agora é a volta mesmo, né? Eles acho que não tem quando ele voltou não tinha nem muito interesse de se ganhar, de se voltar muito. Agora acho que é a volta dele. Vamos ver como vai ser esse retorno do Curry. Mas diz aí o que eles trouxeram, como foi o draft. Acho que o maior nome aí pro time para a próxima temporada é James Wiseman, a segunda escolha do draft. Vai ser o melhor pivô desde o Bogut em Golden State. Para mim, ele tem potencial para ser bem melhor do que o Bogut. O Bogut é um pouco diferente. O Bogut foi a escolha alta do draft também, né? Foi a primeira escolha em 2005, pelo Bucks. Mas o Wiseman, o mais potencial cara da NBA, né? O potencial atlético do Wiseman sensacional e pode ser tão bom quanto o Bogut na defesa, com um ataque bem superior. E acho que a escolha certeira aí do Warriors, porque pivô sempre a posição que a gente olhava pro Warriors e falava, no pivô tem que pôr o Draymond Green pra jogar de pivô, não tem um pivô certo. O Wiseman vai ser o pivô por um bom tempo lá em Golden State. E as entrevistas que ele deu no draft, antes do draft, né, mostrou que ele é um cara que gosta de assistir basquete. Teve a entrevista do Anthony Edwards, a primeira escolha, falando que se a NFL chamasse ele para jogar amanhã, ele aceitaria sem pensar 2 vezes. E falou que não, ele preferia assistir um jogo de futebol americano do que de basquete. Depois ele se explicou lá que na temporada regular ele acha os jogos de futebol americano mais divertidos do que de basquete. Eu concordo com ele. Mas ele falou que agora, como ele vai entrar na NBA, ele vai começar a assistir mais jogos dos seus oponentes para estudar os jogadores. O Wiseman vem estudando desde o high school. Ele disse nas entrevistas que ele gosta de assistir jogos completos dos anos 80. Ele se inspira no Moses Malone, no Hakeem Olajuwon, no Shaq e no David Robinson. O David Robinson para ele é a maior referência dele pelo tudo que ele fez defensivamente e ofensivamente combinado, né? O Hakeem também, ótimo defensor, o Shaq também, mas ele se vê mais como o David Robinson. Até fisicamente ele parece bastante o David Robinson. É alto e mais magro do que os outros dois e bem, bem atlético. Vai ser um jogador bem legal de assistir por um futuro aí na NBA.
vai ser legal. Vamos ver como ele vai se encaixar nesse novo time do Golden State. Você já comentou aí a vinda também do Oubre Jr., né? Kelly Oubre, depois que o Clay saiu a lesão do Clay, o Warriors já foi procurar o Thunder pra ver se o Oubre estava disponível. O Thunder falou, só mandar a escolha de draft que a gente manda o Oubre, e o Warriors aceitou. Kelly Oubre teve 19 pontos por jogo e 6 rebotes na temporada passada, e vem pra ser titular do time. E um bom jogador aí, para pelo menos esse ano, cobrir aí a ausência do Clay. Ainda tem o Andrew Wiggins nas alas. Vai ser um time que vai ser bem melhor e provavelmente vai brigar aí por playoffs, talvez até uma quarta posição na Conferência Oeste. Certo. O que mais você traz aí de adição? Algumas adições menores, né? O Wanamaker, ex-pivô do Celtics, era reserva lá em Boston, assinou com o Golden State Warriors para ser o armador reserva. Ele teve 7 pontos por jogo na temporada passada e foi o melhor chutador de lance livre da temporada passada. Mais de 93% de lance livre. Vai se juntar com o Curry, vai ser uma dupla bem interessante aí de ver no lance livre. E as outras escolhas de draft do Warriors também, jogadores que, principalmente no estilo de jogo do Warriors, jogadores que podem se tornar importantes. O Nico Mannion, que antes da temporada do college era visto como, alguns punham ele como escolha de loteria. Ele não teve uma temporada tão boa, mas mesmo assim, 14 pontos por jogo, 7 assistências, é um armador que tem um chute muito bom e que ele vai aprender com 2 dos melhores chutadores da história. E o técnico também, um dos maiores chutadores da história, então ele tem tudo para evoluir bastante. Acho que ele caiu no time certo. E o Justin Jessup, uma escolha com menos nome, mas também outro que é especialista em chutes de 3 e caiu no time certo, né? Vamos ver como vai ser a relação dele com os mentores. Fala um pouquinho da rotação aí, como vem esse time por agora, como é que vem? A rotação titular aí provavelmente vai ser Stephen Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Draymond Green e James Wiseman. O Wiggins na posição 2 vai ser um time bem alto, né? O Wiggins normalmente joga na 3 ou até mesmo na 4, vai jogar na 2 em Golden State. Com o Oubre, que também está acostumado a jogar na posição 4, vai jogar na 3, e o Draymond Green e Wiseman no garrafão. Vai ser um time bem mais forte do que foi na temporada passada. E o banco vem com o Wanamaker. Na ala, talvez o Damian Lee ou o Jordan Poole, que foi novato na temporada passada. O Eric Pascal, que foi acho que talvez a melhor surpresa aí do Warriors na última temporada. O único ponto positivo da temporada do Warriors foi o Eric Pascal, que também foi novato na temporada passada, vem para jogar em minutos importantes nesse time. E o pivô titular tem tudo para ser o Marquise Chris, que o nível vai cair bastante quando não tá o Wiseman Green. Acho que o Warriors até põe o Green vai deixar o Green com o banco, sendo o pivô reserva, talvez. Acho que pode ser um movimento, sempre deixando o Wiseman ou o Draymond Green em quadro, para não perder tanto nível. Esse time, pensando, né? Lógico que não é assim, mas se adicionando aí o Thompson, fica um time bem interessante. Né? O Oubre Talvez não estaria, né? ali. E seria Curry, Thompson, Wiggins, Green e Wiseman, um time melhor até que esse, né? Porque o Clay comprado a Oubre. Mas o Warriors também tem 9 milhões disponíveis pela perda do Clay. Eles apelaram para a NBA para abrir 9 milhões porque tá fora da temporada. A NBA aceitou. E então eles têm 9 milhões para gastar, talvez esperar um pouco alguém aí para ajudar no banco principalmente. Certo, então tá aí o resumo, esse primeiro resumo tá aí. A gente, como não tá tudo 100% fechado, mas aí a gente vem aí trazendo aí até o início da NBA, e se precisar a gente grava um resumão logo na semana antes de começar, se tiver alguma mudança interessante, e a gente vai soltando aí um atrás do outro. Esse é o primeiro episódio, vamos soltando aí, são 6, né? 6 divisões. 6 divisões, então são 6 episódios com esse resumo legal
pra já te deixar pronto pro que tá vindo aí pra essa NBA 2020 e 2021, porque vai começar agora em 20, né? Então tá aí. Esse presente de Natal pra vocês. Certo? Então é isso? É isso. Então tá bom. Vamos tentar trazer meio que na sequência aí, a cada 3, 4 dias, trazer um episódio. E aí procura a gente na rede social, traz aí sua opinião sobre o episódio, o que você achou. Também pra ficar atualizado com todas as notícias de todas as ligas aqui dos Estados Unidos, mas também, principalmente da NBA, a partir de dezembro, que é o @LigaNortePod em todas as redes. Certo? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio com mais algumas análises aí. Até mais, tchau, tchau. Falou.